Olá a todos. Hoje nós vamos falar do Padre Antônio Vieira e da sua crença no advento de um futuro quinto império, e vamos entender o que vem a ser isso. Nós falamos no nosso vídeo passado sobre a importância desses acontecimentos do pensamento do mundo intelectual português nas origens do Brasil e, consequentemente, na formação do Brasil, porque desde 1500, evidentemente, parcelas substanciais da população portuguesa se estenderam sobre o Brasil. E essa presença portuguesa, populacional, extensa, plural, trouxe com ela os temas portugueses que estão na origem desse povo, né, do povo brasileiro. Portugal é um dos componentes, o povo português é um dos componentes da origem do povo brasileiro e, consequentemente, trouxe para essa identidade, para as raízes dessa identidade, questões que eram questões de Portugal, né? Questões que tinham a ver com a identidade portuguesa e que passaram a ter a ver com a identidade brasileira. Eu peço a todos que nos acompanham, que se inscrevam no nosso canal e continuem nos prestigiando. É importante para a gente. E o que é isso, né? Então, o que é isso, a crença no Quinto Império? A gente tem que reafirmar uma coisa que falamos aqui anteriormente, que a política portuguesa, o espírito do povo português é muito religioso e era muito religioso, né? No momento em que nós estamos tratando aqui, o século XVI, século XVII, fruto de uma longa experiência de comunhão entre política e expectativas religiosas maiores, entre desejos temporais e desejos espirituais muito profundos. E Portugal, especialmente, desde Afonso Henriques, desde o primeiro momento, Portugal tem na religião, no cristianismo, um dos seus elementos organizadores das ideias políticas e inspiradores das ações dos homens. E não podemos nos esquecer que existia uma imensa população de judeus em Portugal, né? E essa população de judeus também tinha a sua expectativa, a sua dinâmica política própria, que era também de origem espiritual, né? Que tinha fundamentos na religião, tinha fundamentos bíblicos. Então, o Padre Antônio Vieira, no século XVII, ele é uma pessoa que vai dar voz a muita coisa que vinha fermentando no universo político português. Inicialmente, a crença muito forte que havia de que Portugal, algum dia, seria alguma coisa muito maior do que ele é. Não do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista espiritual. Que Portugal, pela sua religiosidade, pela sua natureza, pela natureza do seu povo, pelo espírito dos seus reis, estava destinado a desempenhar um papel central na redenção do mundo. Há um profeta português popular, o Sapateiro Bandarra, que vai cunhar uma série de versos sobre o futuro de Portugal, sobre o advento de uma futura era, do advento do reino de Deus na Terra, que será muito influente, ele será muito influente no pensamento político português. E essas expectativas, da qual Bandarra era uma expressão, vão ser muito perturbadas pela tragédia de 1580, ou seja, pelo desaparecimento do rei Dom Sebastião, no qual os portugueses depositavam uma expectativa imensa, né? Uma ansiedade imensa, mística. E o seu desaparecimento criou um problema, uma questão que demorará séculos, no caso de Portugal, para ser resolvido. E os portugueses que ansiavam por esse... E vocês vejam, em Portugal era muito importante a festa do Divino, né? Essa festa do Divino Espírito Santo, que é uma celebração dessa futura era messiânica. E os portugueses, influenciados por isso, perturbados
com essas visões, e isso é uma coisa típica, né, dessa época em Portugal, eles vão viver no Brasil e vão trazer para cá essas expectativas. Há muita intimidade entre Portugal e Brasil nos 3 primeiros séculos da colonização, né? Há uma continuidade, há um ir e vir permanente entre Portugal e Brasil. E essa ideia, né, de que essa futura era, esse futuro mundo que se confunde com a crença no milênio de Cristo e se confunde com outras tantas expectativas de restauração nacional, principalmente a partir de 1580, porque com o desaparecimento de Dom Sebastião, Portugal passa a ser governado pela Espanha, e aí os portugueses têm mais uma razão para esperar que algum dia Portugal seja restaurado em sua autonomia, no seu brilho, na sua grandeza, na sua profundidade histórica, né? Esses elementos, essa expectativa, ela se funde, né, cada vez mais com o entendimento de que Portugal e Brasil são esse espaço futuro de realização, né? E isso vai ecoar ao longo do tempo, como nós falamos aqui no último vídeo, já que Portugal e Brasil demorarão muito a se separar, né? E, a rigor, como nós falamos, até 1889, há pouco mais de 100 anos, né, o Brasil ainda era governado por uma casa real de origem portuguesa. Então, essas expectativas estavam presentes. E o Antônio Vieira, ele vai dar corpo a isso. Ele vai defender que em algum momento, num futuro, ele escreve um livro. E é um momento histórico muito grave na Europa, porque no Mediterrâneo é a época da rebelião de Sabbatai Zevi, o falso messias judeu no Oriente, que tinha muito a ver com as angústias dos judeus sefaradis e a ideia de que o reino de Deus tinha que vir, o Messias tinha que vir, tinha que se realizar a restauração do Templo de Jerusalém. Todos esses acontecimentos, que são acontecimentos que os judeus entendem como sustentados pela literatura profética e que guardam o mesmo sentido, né, do milênio que os cristãos acreditam, quer dizer, uma era futura, porque também essa tese é sustentada na perspectiva cristã pelos textos proféticos. Então, esse momento é um momento assim muito grave, né? E o Antônio Vieira, nessa mesma época, ele escreve a História do Futuro, que dá corpo aí às suas visões sobre o assunto, né? É curioso notar que nessa mesma época em que tantas pessoas têm sonhos e visões sobre uma era messiânica futura, é o mesmo momento em que Spinoza está escrevendo o Tratado Teológico Político, né, e criticando tudo isso. Mas, de qualquer forma, Antônio Vieira escreve, e ele afirma o seguinte: a partir dos textos bíblicos, a partir de Daniel, ele entende, como aliás entendiam todos os juristas medievais e políticos também, que se vivia o mundo sob o domínio do Quarto Império. O que é isso? Na Bíblia, são mencionados 4 impérios que governarão o mundo até o final da história, até o momento em que Deus instaurará um reinado que não será jamais destruído. Esses 4 impérios são identificados como os impérios babilônico, persa, grego e romano, a grosso modo. O romano, o Quarto Império, ainda existia na época de Antônio Vieira, porque, de fato, o Império Romano nunca deixou de existir, né? Pelo menos até a queda de Constantinopla no Oriente, e depois que Carlos Magno restaurou em 800 o Império Romano do Ocidente, ele continuou a existir sob a forma do Sacro Império Romano Germânico. Então, o Quarto Império, embora ele não fosse naquele momento algo sequer parecido com o que fora o Império Romano no seu auge, era ainda uma instância que servia de referência para entender o lugar daquele mundo dentro da história. E o Antônio Vieira afirma que em algum momento advirá o Quinto Império. O Quinto Império é exatamente esse reino que não será mais destruído, a era messiânica, ou na perspectiva cristã, o milênio de Jesus Cristo.
Esse tipo de crença, ela tinha então enraizamento nas perspectivas políticas portuguesas tradicionais, em Bandarra, na tragédia de Dom Sebastião, e naquele momento tinha a ver com o retorno da autonomia de Portugal, né, que todos ali batalhavam pelo fim da União Ibérica. Portugal desejava se tornar independente da Espanha. Mas isso não era pensado apenas ali naquele momento. Isso era pensado naquela perspectiva religiosa mais profunda. O que é interessante para nós, no momento, anotar, e isso eu acho que é um tema importante para pensar a história do Brasil, é que esse tema, a ideia de que isso tem a ver com Portugal e Brasil, na medida em que os portugueses vivem em Portugal e Brasil, de que o Brasil e Portugal estão destinados, porque o que Antônio Vieira dizia é que isso não era apenas a autonomia de Portugal, isso não era apenas a realização da língua portuguesa, uma coisa que, como quem conhece Antônio Vieira sabe, que Antônio Vieira tinha essa coisa da língua, né? essa profundidade mística da língua portuguesa, que na sua literatura barroca ele explora até o limite, né? Ali você tem o português ampliando todas as suas perspectivas de traduzir questões místicas, questões religiosas, e era uma coisa a qual os jesuítas se dedicavam muito, já que José de Anchieta, São José de Anchieta, aqui no Brasil, ele fez catecismos em língua brasílica, na língua dos tupis que aqui viviam, e ele introduzia palavras do português para que determinados conceitos religiosos se tornassem mais claros para os índios, ou pelo menos introduzir o mistério da língua portuguesa, né? Esse mistério religioso da língua portuguesa dentro da língua indígena, dentro do idioma indígena. Isso é uma coisa muito interessante, né? E Antônio Vieira era talvez um campeão disso, né? Ele era o cara que mais conseguia perceber isso do português. Então, Portugal, o Brasil, para Antônio Vieira não era uma questão apenas política, circunstancial, não era ser um Estado independente. A realização de Portugal, e aí eu entendo Portugal como esse grande Portugal, né? Portugal, Brasil, a realização disso era uma realização de dimensões cósmicas. Os portugueses, portanto, estavam destinados, dizendo Padre Antônio Vieira, estavam destinados a serem o vetor de instalação na terra do Quinto Império, né? Do reino que não será mais destruído. Isso dava ao povo português um perfil messiânico próprio. É desnecessário dizer que, se eu estou falando aqui que esse espírito tem a ver com o povo que aqui vivia, com o povo que construiu o povo brasileiro e que se mesclou com a espiritualidade indígena, a espiritualidade africana, eu estou dizendo que esse elemento é um tema importante para entender a história do Brasil. Os brasileiros, em diferentes momentos da sua história, vão resgatar essa crença, a tal ponto, né, que eles preferirão sempre, no momento da independência, acima de tudo, o perfil do império. O império para eles é importante. As festas do Divino Espírito Santo, que andam aí pelo Brasil, reforçam isso, do ponto de vista da sabedoria popular, que a crença de que o Brasil venha a ser, no futuro, um lugar especial do mundo, um lugar singular, não apenas para si, mas para a humanidade inteira, é uma crença que está subjacente e é um eco distante desses elementos da civilização portuguesa e muito entranhado na língua portuguesa enquanto tal. Então, quando depois Stefan Zweig vai cunhar esse termo, que o Brasil é o país do futuro, ele, coincidentemente, sincronicamente, ele realmente entendeu ali uma questão central da identidade, não apenas portuguesa, mas principalmente da identidade brasileira. A crença de que o Brasil está destinado, no futuro, a ser algo muito maior do que ele é e de dimensões que iluminarão a humanidade inteira. Isso é algo que faz parte da história do Brasil, né?
e constitui parte da mentalidade e talvez um dos elementos mais importantes da identidade brasileira e que permite ao Brasil se ver, mesmo nos períodos mais difíceis, como contendo algo, um destino que vale a pena ser preservado e pelo qual se deve zelar, né? O destino de vir a sediar algum dia algo nunca antes visto. Isso é uma coisa importante, né? E entender a história do Brasil sem considerar essas permanências não nos permite entender tudo. Então esse é um tema que está no meu livro e que deve ser considerado.